Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bom dia, 8h08 na live Arremate Legal. Estamos aqui ao vivo no Instagram, @alexandrides.prof. Mas também, se você perdeu a live, você está me vendo no canal Arremate Legal no YouTube e também no Spotify. Sim, Spotify Arremate Legal. E eu venho aqui trazer conhecimento, dicas, conteúdo sobre o universo dos leilões de imóveis. Sim, sim. Bom dia, Dorival. Ó, quanto tempo, hein? Desde a graduação, hein? Maravilha! Seja bem-vindo. Bem-vindo a todos vocês que ou ao vivo ou depois me assistem e buscam aí conteúdo. E olha só, frio, hein? Frio, frio, frio. Olha, hoje eu saí de Atibaia, tava 10 graus. 10 graus, tá frio. Cheguei aqui em São Paulo com 11 graus. Diminuiu um pouquinho? Cara, não, então um pouquinhozinho só, né? Mas tá frio, mas olha só, vamos nos aquecer com café. Vocês já tomaram café hoje? LMW Advocacia, bom dia. Advogado Fernando Dias, bom dia. Vamos, é claro, tomar cafezinho, aproveitar esse dia. Aliás, recado importante, hoje, 16 horas, no canal do YouTube Arremate Legal, ao vivo. Sim, hoje ao vivo nós teremos uma aula interessantíssima. Quer saber? Entra na comunidade Arremate Legal, entra aí no link que tá aqui e você vai ficar sabendo de todas as novidades, tal. Mas ó, ao vivo 16 horas, Arremate Legal. Eu vou falar, sabe sobre o quê? Lance parcelado existe? Vamos analisar um caso para aplicar o lance parcelado. Será que vale a pena? Será que realmente existe no leilão judicial? Vem que eu vou explicar para você como que é essa oportunidade incrível. Porque, olha só, sem adiantar o tema da aula hoje à tarde, é muito interessante, é estratégia. Estratégia de investimento, a viabilidade do lance parcelado. Mas é sempre que tem? Como que funciona? Onde habitam? Vamos ver hoje ao vivo, às 16 horas, na onde? No canal do YouTube Arremate Legal. Vem comigo porque é interessantíssimo. Aliás, toda quinta-feira eu quero uma aula ao vivo às 16 horas no YouTube Arremate Legal. Bom, mas vamos lá, obrigado, bom dia. Vamos falar sobre o que hoje? Olha, quero falar para vocês sobre uma das questões, um dos pontos, um dos documentos mais importantes de qualquer leilão. Qualquer leilão. Você falou em leilão, precisa analisar o edital do leilão. Então vamos falar hoje sobre o edital do leilão. Opa, quando a gente pensa no edital do leilão, o que que nós temos? Bom, então vamos lá, vamos por partes, como diria Jack, né? Vamos analisar o que que compõe o edital, né? O edital, ele primeiro, ele é um instrumento feito pelo leiloeiro público. Opa, então o leiloeiro público, ele, claro, tem inúmeras normas que vão ser observadas, mas quem compete a sua elaboração é o leiloeiro público. Então vamos pensar o seguinte: não importa se é leilão judicial, leilão extrajudicial, cada um vai ter caminhos diferentes. Então, por exemplo, se eu, leiloeiro público, vou elaborar um leilão de alienação fiduciária em garantia. Sim, Lei 9514 de 97. Se eu vou fazer um leilão de alienação fiduciária em garantia, eu vou preparar um edital de leilão correspondente a essa situação, aplicando diversos dispositivos. A elaboração é diferente do edital de leilão de alienação fiduciária, assim como de hipoteca, né? A nova expropriação extrajudicial da hipoteca também se assemelha muito com
a da alienação fiduciária, mas é diferente. O leilão particular também tem completamente diferente, por quê? Porque, na verdade, é uma forma que o comitente vai estabelecer as regras e eu, leiloeiro, vou traduzir da melhor maneira, sempre observando a lei, obviamente, mas a liberdade é maior. Quando você fala em leilões de expropriação forçada, alienação fiduciária, hipoteca e o leilão judicial, nós temos uma forma muito mais rígida de regras que vão compor o leilão e que você também tem que observar. Bom dia, Gabi Durval, bom dia. Marcelo Santoni de Lima, meu amigo. Doutor Marcelo Santoni, médico, ó, vocês querem aprender soft skills? É com o Marcelo. Aliás, Marcelo, o teu livro tá lá, eu não consigo ir pegar agora, né? Você tem um livro interessantíssimo que traz uma estratégia, traz uma fórmula de aplicação de soft skills que são imprescindíveis no mundo de hoje, né? Hoje a hard skill é obrigatória, é base, mas a soft skill é muito importante, então eu indico o livro desse meu amigo Marcelo Santoni de Lima. É isso aí, obrigado, meu amigo. Ó, se quiser, põe o link do livro aí, que eu já divulgo pra galera aí, tá bom? Maravilha, é um livro nossa, interessantíssimo, né? Eu já li uma vez e eu tô lendo a segunda vez, porque ele tem instruções muito interessantes. Mas vamos voltar aqui para o edital de leilão. Quando a gente pensa no edital de leilão, então, judicial, então vamos trabalhar com o leilão do judicial, tá? O edital de leilão judicial. Nós temos uma realidade que é, claro, é rígida com relação ao conteúdo que deve conter o edital. E aí a gente vai lá para um artigo 886 do Código de Processo Civil. O 886 do CPC, ele traz um rol de checks. Tem que estar, 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 né? Dentre eles, por exemplo, a descrição do bem. Óbvio. Então, o bem objeto do leilão, da expropriação. Então, é claro, quando a gente fala em imóvel, eu vou buscar onde essa descrição? Na matrícula do imóvel, na transcrição do imóvel, tá? Agora, é claro, às vezes são direitos, então eu também tenho que buscar no instrumento que traz esses direitos. Às vezes é posse. Opa, às vezes é posse, então a descrição, eu tenho que catar a descrição com base na avaliação que foi feita, com base, por exemplo, nos dados da prefeitura, porque nem sempre leilão de posse, direitos possessórios, tem matrícula o imóvel, né? Opa, tem que tomar importâncias aí que são observáveis. E é claro que o edital, ele, na forma com que eu construo, ele vai ter a descrição do bem e na parte de observações, ônus e gravames, eu vou trazer eventuais complementos do objeto que está indo a leilão. Então, por exemplo, se eu pego lá a descrição da matrícula, beleza, tá na matrícula, beleza, eu trago lá apartamento tal, localizado no terceiro andar ou quarto pavimento do edifício, parará, 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 pá, 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 com uma vaga de garagem ou, às vezes, é matrícula autônoma. Detalhe importante para você observar. Mas aí, pode ser que no laudo de avaliação tenha tido alguma questão interessante. Aí eu vou abrir um item dentro do edital para falar assim, conforme laudo de avaliação de folhas tais, parará, 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 parará. Vou trazer complementos. A respeito do quê? A respeito daquela realidade do leilão, porque eu estou definindo de forma objetiva o bem que está indo a leilão. Direitos ou o próprio imóvel, não importa, tá? Então, o edital, ele traz essa descrição do bem, que olha só que interessante, quando você se depara, atenção, olha que importante, quando você se depara com uma oferta, com uma notícia de um leilão, e tem lá foto de um imóvel, isso, aquilo, tal, porque muitas vezes está lá, olha, imóvel em Guarujá, imóvel em São Paulo, imóvel em
Curitiba, Porto Alegre, Bahia, não importa. Você vai precisar de um complemento, que esse anúncio que foi feito, ele é um chamariz. Ele é um chamariz. Você precisa obrigatoriamente ir para o edital do leilão para identificar exatamente qual é o objeto do leilão, porque aqui o objeto do leilão é aquilo que está definido no edital. Não é a aparência que está lá na foto. Porque às vezes está lá a foto do prédio no anúncio, e aí você lê o edital, são direitos decorrentes de um compromisso particular de compra e venda não levado a registro, por exemplo. Não, então peraí. Você vai precisar analisar o objeto do leilão. Tá? É claro que a atratividade, a atração, é pelo anúncio. Aí você vai falar, bom, ó, opa, deixa eu ver o que que é. Tá? Então, tomem essa cautela. Bom dia, Águida Cavalcante, seja bem-vinda. E aí, o que acontece aqui? Quando a gente pensa, então, no edital, então, claro, eu dei o objeto do leilão primeiramente, desse edital, por quê? Porque é a primeira coisa que impacta. Por que que é a primeira coisa que impacta? É a primeira coisa que você, interessado em arrematar, então você, investidora, investidora, é a primeira coisa que você vai ver. Você é advogada, você é advogado que presta assessoria para arrematante. Sabe o que você vai pensar? Você vai pensar o seguinte: opa, peraí. Então, para eu mandar para aquele cliente ou para aqueles meus clientes, eu preciso também entender qual é o objeto, porque eu sei que aquele cliente lá só quer arrematar propriedade. Eu sei que aquele outro lá arremata direitos, porque ele tem essa busca por outros perfis de bens. Então você vai também selecionar isso para até, quiçá, começar a analisar. Outra dica importante: você só vai ter trabalho de análise depois que o teu cliente, se você é advogada, você é advogado em negócios imobiliários de leilão, você só vai analisar se o teu cliente fala assim: tenho interesse, vê para mim. Senão, você não vai analisar o resto do edital. Não, 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 não. Claro que uma outra coisa que você vai ver tão logo quanto, né, de prima facie, né, a princípio, é a data do leilão. A data do leilão também é importante de você já, ó, evidenciar de forma bem rápida, porque pode ser que eu fale, ó, o leilão é hoje. Putz, talvez não dê tempo de analisar. Se bem que eu já participei de leilão que o meu cliente me passou de manhã. De manhã. E o leilão era tarde, ele participou e ganhou. E eu fiz todas as análises até ele arrematar. E foi top, 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 top. Quando eu advogava. Então, olha que importante isso. Agora, olha só. Então, você vai ver a data, vai ver o objeto do leilão, que são requisitos do... Claro, claro. São requisitos do edital, né? Uma outra coisa que é importante você sempre ver do edital é que tipo de leilão você está diante. É claro que eu estou usando o exemplo do leilão judicial, mas se você está diante de um leilão de alienação fiduciária em garantia, ao ler, você vai falar: ah, é da Lei 9514 de 97. Então eu tenho um olhar diferente. Falando nisso, amanhã, dia 26, sexta-feira, estarei em São Vicente dando aula, é uma imersão, das 9 da manhã às 5 da tarde, acho, na ESA de São Vicente sobre alienação fiduciária, leilão de alienação fiduciária. Vamos analisar um leilão de alienação fiduciária, tá? Vamos analisar prospecções, tá? E até, sabe o que eu vou fazer? Eu vou analisar edital de leilão nessa aula. Essa aula é só presencial, tá? Só presencial. Mas voltando aqui, então, quando você se depara com o edital de leilão, ou o anúncio que te leva a esse edital, você vai ver tipo de leilão, data do leilão, porque com isso você vai dar mais relevância do ponto de vista do tempo, e o objeto do leilão. Principalmente esses três fatores iniciais para gerar o quê?
o interesse inicial, o interesse inicial, porque a partir daí você vai fazer alguns comparativos para depois detalhadamente ler e analisar esse edital de leilão. E o interessante, quando eu falo em, você precisa saber qual é o tipo de leilão que você está diante, olha, essa é uma pergunta que eu faço sempre. Eu tenho alunos, tenho mentorados, que ligam para mim, mandam mensagem, falam assim: "Pô, tô com um leilão aqui". Aí primeira pergunta que eu faço: "Que tipo de leilão que é?". Porque quando a pessoa fala o tipo do leilão, para mim veio um script do que eu preciso pensar sobre aquele leilão. Veio um script do que eu preciso pensar sobre o leilão. Por quê? Porque ele vai me trazer esse aluno, essa pessoa mentorada, tal. Aliás, hoje daqui a pouco tem reunião de mentoria com 2 advogadas que eu estou fazendo mentoria. Acho que é 10 e pouquinho. Quando eu vou mentorar, e a pessoa quer saber algum detalhe, ela muitas vezes, antes de perguntar o detalhe, se tiver a reflexão, e é isso que eu ensino. Se ela tiver a reflexão do tipo de leilão, ela já vai ter um caminho de resposta importante, interessante, tá? E aí o que acontece? Vamos lá. Quando a gente pensa no edital, então, ó, primeiro, que na verdade é conjuntamente, né? Mas até como o edital está estruturado, você vai primeiro se deparar com o tipo de leilão, tá? Na estrutura do edital. O tipo de leilão é a primeira informação que você vai extrair na leitura do edital. Segunda, a data também está na sequência. Alguns leiloeiros colocam a data no final do edital. Sinceramente, eu não sou assim, mas eu já vi editais que falam sobre o leilão em si e no final trazem as datas. Já vi. Por que isso? Mas espera aí, olha só que interessante. O recheio existe um mínimo estabelecido em lei, mas a forma não tem definição em lei. Ou seja, se eu atingir o conteúdo de validade mínimo, a forma eu posso fazer do jeito que eu quiser. Captou? Olha a importância disso. Então, a forma tem uma liberdade da forma, mas o conteúdo precisa ser evidenciado. Então, o edital tem disso. Conteúdo, recheio, eu preciso ter realmente uma observância de validade. A forma, cada leiloeiro tem a sua, tá? Mas isso faz com que não tenha um padrão? Não tem um padrão. Não tem um padrão. É ruim não ter padrão? É bom não ter padrão? Olha, eu acho assim, cada leiloeiro tem uma liberdade de elaborar o seu edital seguindo os requisitos obrigatórios de validade. Obviamente, isso é indiscutível, tá? Isso é premissa. Da forma que melhor lhe aprouver, da forma que melhor entender que seja passível de gerar cientificação, informações que sejam imprescindíveis, necessárias ou que sejam complementares para quem vai participar do edital, do leilão, para que a pessoa que leia, ela tenha condições de gerar interpretações. E aqui é importante. Olha só que interessante. Vou ir para um outro tópico obrigatório do edital do leilão, que é estabelecer os gravames, os ônus que recaem sobre o imóvel. Ônus e gravames. Isso é imprescindível, tá? Validade do leilão é imprescindível. E aqui a gente traz em situações que muitas vezes
Quem quer participar do leilão não consegue, de forma profunda, interpretar, tá? Ninguém pode alegar ignorância, ninguém pode alegar que desconhece, tal. Então, por exemplo, se eu colocar lá uma penhora, eu dei a notícia da penhora que recai sobre aquele bem que está sendo objeto do leilão. Então, se eu dei a notícia da penhora, você interessado em arrematar, você advogado, é claro que o advogado, advogada tem o conhecimento técnico para interpretar, tem a hard skill para interpretar, né, de forma os reflexos dessa penhora. Mas a partir do momento que eu dei a notícia da penhora, qualquer pessoa, no gozo da sua capacidade civil, que se deparar com esse edital e ler esse edital, porque para dar lance, você precisa declarar que leu, que compreendeu e que aceita os termos do edital. Então, peraí. Você que não é advogada, que não é advogado, você tem uma autorresponsabilidade por, ao concordar com o edital do leilão e se habilitar, você declara que sabe dos reflexos. Você afastou a ignorância. E isso faz com que, olha só, isso é muito importante. Quando eu vejo pessoas, os gurus, falando assim, dá para arrematar sozinho, para que assessoria? Não, você não precisa, vai lá sozinho, vai lá e faz, não tem problema. Parece o diabinho no ombro aqui falando, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você tem uma autorresponsabilidade pelo que você está declarando, que é: declaro que li, entendi, compreendi e concordo, aceito os termos do edital. Você está vinculado a ele, é uma peça vinculativa. O edital do leilão o leilão, ele faz com que você tenha um ato jurídico sendo promovido. A sua vontade vai gerar os efeitos pré-determinados. Então, você se vincula de uma tal forma que o edital é a tua maior defesa, mas é a tua maior fragilidade também. Por isso que o esclarecimento ele é muito importante. O esclarecimento dos reflexos daquela situação do edital. Então, por exemplo, tem editais que são mais objetivos. Coloca lá, consta penhora averbada na matrícula do imóvel, né? AV número tal. Você tem o conhecimento. O que que você faz com isso? É aí que vem a assessoria, é aí que vem o negócio imobiliário de leilões. Dentre o negócio imobiliário, você vai ter a vertente de análise. E dentre essas análises, é claro que a análise jurídica é imprescindível. Ó, eu eu entendo que atuar com leilão é muito mais que juridiquês. Se você é advogado, quer atuar com leilão, é muito mais que juridiquês. Muito mais, muito mais. É o desenvolvimento de outras habilidades que você não teve na faculdade. Aliás, nem sobre leilões você teve na faculdade. Vamos ser sinceros, tá? Vamos ser sinceros. Eu dei aula em graduação por muitos anos, e dei aula de processo civil também, né? E não dava tempo, não dá tempo de falar na graduação. Não dá, não dá, não dá, não dá. Então eu aposto que você não sabe da graduação, você não sabe você não sabe nada dos leilões, porque a faculdade não te formou para isso. Você vai aprender na prática com com o que eu estou trazendo para você. Ó, tem gente que, ó, não dá nem para falar sobre edital de leilão na graduação.
Não dá, não dá, não dá. E tem gente que arremata sem saber exatamente os reflexos do edital do leilão, tá? Então, olha como é importante você ter aqui uma repercussão sobre o conteúdo do edital. E aí, olha só, então, quando você fala em ônus e gravames, nossa, isso é relevantíssimo. Relevantíssimo, tá? Porque é a partir dessas situações que você vai interpretar e fazer análise de riscos da arrematação. Então, ó, você foi atraído, o teu cliente foi atraído para o leilão. Beleza, você tem lá. A atratividade foi feita. Você vai passar agora para a, a fase pré-arrematação de análises. Várias análises, análise comercial, análise financeira, análise jurídica, e aí você vai é, deglutir, deschavar as informações que estão no edital. Para justamente aí, com o edital do leilão depurado, interpretado, analisado, naqueles ônus, naqueles gravames, para aí você ver os reflexos que aquilo pode ter não só na validade, mas principalmente na efetividade do leilão. Wagner Morrone, meu amigo da pós-graduação a gente fez pós-graduação na PUC em Relações de Consumo. Meu amigo Wagner Morrone, valeu por estar aqui. Saudades, meu amigo. Eu sei que você tá voando aí. Que maravilha. Obrigado por estar aqui. E ó, vamos conversar sobre leilão. Vamos marcar um cafezinho aí, né? Abrir essa área no teu escritório, se é que você já não faz, né? Obviamente, né? Mas olha só, então, quando você faz interpretações, você acaba indo para a situação de análises que vão repercutir. Olha só, não é só uma análise jurídica sobre vale a pena ou não do ponto de vista jurídico, mas ela vai impactar na parte da análise financeira também. Sim, repercute na análise financeira. Ó, um outro requisito do edital que deve também constar, porque é requisito, deve constar para validade, e isso interfere na sua análise. Recursos ou causas pendentes de julgamento. Sim, precisa estar no edital do leilão se existem recursos ou causas pendentes de julgamento que interfiram naquele leilão. Recursos ou causas pendentes de julgamento que interfiram naquele leilão. Vai estar no edital. E aí cabe a você interpretar, ir até aquele processo que está paralelamente, que pode interferir. E aí, por exemplo, embargos de terceiro, você precisa interpretar as consequências daquele embargo de terceiro para fins do quê? Do leilão. Sim, porque isso pode gerar riscos. Sim. Né? Você pode antever uma impugnação ao resultado do leilão por conta daquela outra demanda, ou eventualmente o esvaziamento daquela arrematação por conta da outra demanda, ou não, mas você precisa interpretar. Então precisa ter ciência, tá lá no edital. Eu, leiloeiro público, não vou interpretar por você. Eu já fiz uma interpretação para a elaboração do edital que não impediu a elaboração do edital. Então vamos imaginar embargos de terceiro que não tenham um efeito suspensivo para o ato expropriatório. Não impede a realização do leilão, mas então, se não impede, eu vou fazer o edital, vou colocar na rua o edital. Só que para você analisar e interpretar para arrematação é outra história. Percebeu? Eu tenho que fazer o edital do leilão porque não tem efeito suspensivo, tá? Mas pode ser que aqueles embargos de terceiro, a fundamentação seja um fator de você falar assim para o teu cliente: olha, pode ser que demore aí para resolver aqueles embargos de terceiro, porque na fase processual que tá, vamos imaginar que esteja ainda na fase inicial para contestação, ou pode ser o contrário, pode ser que já esteja em grau de recurso especial que foi, olha só, foi interposto o recurso especial, foi não recepcionado esse recurso,
e aí tem um agravo de instrumento nesse recurso especial. Aí você vai falar: "Opa, olha, os riscos são diferentes de análise". Perceberam como agora, quem que vai conseguir fazer essa interpretação? Percebeu que aqui tem interpretações que são, mais usuais, mas outras interpretações que são mais profundas. Sim, naturalmente, naturalmente, tá. Então olha só que interessante aqui. Então, ônus, gravames, causas ou recursos pendentes de julgamento são importantíssimos. Primeiro, obrigatórios de constar no edital, e eu digo para vocês que, dentro do que está no edital do leilão, sejam as situações mais valorosas de análises jurídicas, que vão repercutir na financeira, que vão repercutir na comercial também. Quer dizer, repercute, 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 tá? Muito, repercute muito, tá? Então é importante justamente que você tenha essa, eh, essa busca de, identificar a realidade do edital, e olha só, por isso que, como não há uma forma pré-definida para o edital, cada leiloeiro tem a sua forma, você vai ter um valor de interpretação muito maior. Porque olha só, pode ser que no edital conste lá, consta pendente de julgamento o agravo de instrumento tal, tá? Consta a existência de um recurso tal. Quando tem já o acórdão e aí está pendente, por exemplo, de um recurso especial ser admitido ou não, tal, eu coloco o acórdão e coloco a fase do recurso como ela está. Por quê? Porque eu entendo que não para mim, para validade seria suficiente só colocar que existe o recurso e os dados do recurso para você consultar. Só que eu quero trazer mais informações, porque olha só, aí entra experiência. Eu advoguei por muitos anos para arrematante. Eu também arrematei muitos imóveis. Então, o meu pensamento é: eu sei o que você quer. Eu sei o que você quer ler no edital do leilão. Se eu sei o que você quer ler no edital do leilão e isso para mim não é uma coisa absurda de colocar, por que que eu não vou colocar? A mais, eu já fiz o mínimo, eu vou pondo mais. Perfeito? Então eu subo na escala. Então por isso que os meus editais têm 5, 6, 7 páginas. 6, 7. Ontem eu comentei para a Sofia, eu falei: "Sofia, na live o papai fez, ó, 6, 7". Aí ela: "Ai papai, que vergonha, que vergonha". 6, 7. 6, 7 páginas, né. Então, percebam que, olha só a relevância. Claro, não estou dizendo que. Atenção, eu faço um asterisco aqui importante. Talvez você nunca tenha um cliente ou nunca tenha interesse de arrematar algo, algum imóvel que eu esteja fazendo leilão. Aí você vai falar: pô, meu, o edital do professor Geórgios é bacana, e aí eu queria arrematar o imóvel dele, mas eu não acho o imóvel dele para arrematar para os meus clientes, isso, aquilo. Tudo bem. Você vai encontrar em outros leiloeiros. Por quê? Porque é a oportunidade que eu tenho, o outro leiloeiro não tem e vice-versa. Então, ligam para mim, às vezes me mandam mensagem e falam assim: pô, meu, você tem alguma coisa aí na região dos Jardins? Não tenho. Ó, eu tô com um imóvel na Zona Norte, Jardim São Paulo, te interessa? Ah, vou verificar tal. Ah, meus clientes não me interessam. Para os meus clientes não me interessam. E tudo bem, né? Ah, mas pô, você tem imóvel que eu não tenho interesse. Acontece, né? Então, assim, e pode ser que amanhã eu tenha. Por quê? Porque eu tenho o edital para colocar no site, eu tenho oportunidade de leilão para colocar no site, que hoje não tá, mas amanhã vai estar, e você fala: pô, esse pode interessar para o meu cliente. Percebeu? Então, olha a relevância.
E é justamente, mas aí é que tá a LMW, quanto mais informações, melhor o resultado da análise, você comenta. Sim, só que você não vai poder ficar limitada ao edital. Ah, olha só, o edital de leilão, ele é feito num momento, ele é rígido, feito num momento, tá? Então, geralmente 60 dias antes do início do leilão, da primeira praça, eu fiz o edital do leilão e apresentei para aprovação. Geralmente, tá? Às vezes varia um pouco mais, às vezes varia um pouquinho menos, mas geralmente 60 dias, um pouco mais. Mande dos Santos, bom dia, seja bem-vinda. Ó, quem não me segue ainda, me segue. Você já me segue no Instagram. Eu tô ao vivo aqui no Instagram. Se você chegou agora e fala, pô, mas ele tá falando coisa interessante, vai poder assistir depois. Aonde? No YouTube Arremate Legal, canal no YouTube Arremate Legal, ou então lá no Spotify, Arremate Legal no Spotify. Você vai poder assistir este e outros podcasts, porque é live no Instagram e vira podcast no YouTube e também no Spotify. Então, vem. E se, ó, siga, eu já vou falar o seguinte, ó, me siga, porque quando eu chegar a 6.000 seguidores aqui no perfil pessoal, alexandrides.prof, e no perfil da Alexandrides Leilões, alexandrides.leilão, quando eu chegar a 6.000 em cada um deles, eu tô com quase 6.000 em cada um deles, eu vou destravar uma promoção incrível de um e-book que eu tenho. Então vem, me segue, porque vai ser uma, ó, é um e-book que hoje tá R$ 97. Eu nem vou falar quanto, não vou falar quanto que eu vou vender esse e-book, porque vai ser dado, praticamente. Então, vem, 6.000 seguidores, vem. Então, olha só, então o edital, ele é feito num momento anterior ao leilão. Opa, então se ele é feito no momento anterior ao leilão, você que está analisando a oportunidade de leilão, você tem o edital uma fotografia de um momento. E essa fotografia de momento, ela pode desbotar ao longo do tempo para algumas situações que podem influir no leilão. E olha só, por isso que as análises são importantes. Por exemplo, entrou uma penhora posterior na matrícula do imóvel. Você vai ter que pesquisar isso. O edital de leilão foi feito, as intimações foram feitas com base naquele edital. Tá? Pode ser que entrou, por exemplo, uma indisponibilidade antes do leilão. Sim, mas depois do edital, depois que as intimações já foram feitas, perceba como tem situações, a vida é dinâmica. A vida é dinâmica, né? Bom dia, Ivo, seja bem-vindo também. Então, por isso que você precisa realmente ter reflexos de análises posteriores e entender que o edital é uma fotografia do momento. Por isso que eu, leiloeiro, e todos os leiloeiros, né? Aliás, o edital do leilão ele é complementado pelo site do leiloeiro. Atenção, atenção, é o efeito translativo do edital. Ele transcende. O leilão, ele não é só o edital do leilão, ele vai ter outros elementos que também vão ser divulgados onde? No site do leiloeiro. Vou dar um exemplo. Eu tive notícia, eu estou fazendo um edital, eu estou fazendo um leilão que se encerra dia 7 de julho, agora próximo. Uma casa sobradada em Caraguatatuba. Já tem pessoas habilitadas, ainda não tem lance. Pelo menos hoje eu não vi, mas ontem não tinha lance. Pessoas habilitadas para dar leilão, pessoas me perguntando sobre o leilão, tá? Ou seja, a probabilidade de venda tá alta. Beleza. Só que uma dessas pessoas interessadas em arrematar entrou em contato comigo e falou assim: Olha, a pessoa tem até casa, conhece o lugar tal. Fala assim: Olha, eu fiquei sabendo que uma das pessoas do processo morreu. Eu falei: Quem? Falou, aí falou o nome. Eu falei: Quando?
parece que foi em maio, olha só, maio, o edital já estava aprovado, já tudo, intimações feitas, tal, pá, pá, em maio. Estamos em junho, o edital vai finalizar em julho. Aí eu falei para ele assim: "Bom, mas você sabe a data?" Aí ele me mandou uma mensagem encaminhada, parece que foi dia 10 de maio. Aí eu: "Putz". Caraca, isso influencia o leilão? Influencia. E eu, leiloeiro, tomei conhecimento, né? Aí o que que eu fiz? Pesquisei certidão de óbito, não encontrei certidão de óbito, porque a pesquisa tem que fazer por cidade e tal. Então eu peguei até a última cidade conhecida que eu sabia que a pessoa morava, tal, que tá nos autos, tal, mas não encontrei. Aí eu fiz a pesquisa na Receita Federal no CPF da pessoa. Fica a dica, olha a dica. E tá lá. Receita Federal do Brasil, CPF da pessoa, titular falecido. O que que eu fiz com essa informação? Peticionei no processo. Segunda-feira peticionei no processo. Aí eu peticionei no processo, entrei em contato com o cartório para despachar essa petição, né? Fiz balcão virtual, agenda com o juiz, isso, aquilo, tal. Beleza. Mas o que que eu fiz também? Automaticamente. Peticionei, entrou nos autos, peguei aquela petição do processo, incluí no site e, além de incluir no site, eu coloquei a informação na descrição inicial, coloquei assim, em letra vermelha, caixa alta. Atenção, foi dada a notícia nos autos de que uma pessoa, né, faleceu, tal, ainda sem decisão no processo, analise antes de ofertar lance. Coloquei isso, coloquei a petição e a pesquisa que eu fiz da Receita Federal no site do leilão. E todas as pessoas que já tinham me perguntado sobre o leilão. E aquela pessoa que, aliás, no mesmo dia que eu peticionei, que ela tinha me informado, tudo tal, aí ela falou assim: "Olha, e eu tenho um interesse, tal, tudo tal". O que que eu fiz? Mandei para ela também. Falei: "Olha, noticiei no processo, ainda não teve decisão judicial". E ontem eu fui para Guarujá despachar um monte de coisas. Eu despachei 13 petições. 3 editais, 2 resultados de leilão, algumas peças de esclarecimento, algumas questões lá, tal. E eu acabei visitando, que estava chovendo, fiz até um videozinho que vai ao ar aí, mas estava chovendo, tudo, nem deu para ver os imóveis, tal, que eu queria, né. E aí, olha só, eu despachei lá da sala da OAB do Fórum de Guarujá, despachei com o juiz. Eu falei: "Excelência, olha, eu, leiloeiro público, tomei conhecimento, fiz uma pesquisa, não encontrei certidão de óbito, mas encontrei informação na Receita Federal, parará, parará, parará. Entendo, salvo o melhor juízo, pelo artigo 313 do CPC, que a morte de uma das partes é causa automática da suspensão do processo. Então, estou apresentando para Vossa Excelência determinar se suspende ou não o processo". Né? É uma ação de extinção de condomínio que está levando a leilão. Então, isso gera reflexos. Por quê? Porque os condôminos têm direito de preferência se quiserem participar. Então, tem reflexos aí. E ele falou assim: não, maravilha, tudo, e vai apreciar. Não sei se já teve decisão ou não. Aí eu despachei com ele 2h pouco da tarde. O fórum fechou às 4h, o jogo do Brasil, tudo tal. Mas o que acontece? Como eu anunciei para todos, ninguém vai poder alegar: "Ah, mas não estava no edital". Mas pô, tá no site. É o efeito complementar, translativo, ou seja, o edital ele transcende ao que está escrito nele e vai absorver também o que está no site do leiloeiro. Isso é importante de você saber. Agora, percebeu que, olha, e a pessoa falou: "Ah, mas o que que acontece agora?" Eu falei: "Olha, depende do juiz, porque, são interpretações. Dá para interpretar que não suspende?
tem caminho que dá para interpretar. Eu entendo até por segurança jurídica, tal, eu entendo que é interessante ter a suspensão para um novo leilão ser evidenciado, porque tem que corrigir o polo passivo da ação, tem que fazer justamente a habilitação dos herdeiros, no caso, isso, aquilo, tal, né? Então, tem consequências relevantes. Tem consequências relevantes. Isso pode, de alguma forma, gerar uma discussão sobre a validade do leilão? Pode. Pode. Agora, se o juiz não suspender, eu não suspendo. Agora, e aí uma pessoa me perguntou, mas por que que você já não suspendeu o leilão por conta disso? Porque eu não posso. Depende da decisão judicial. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, fechando essa live, é que o edital do leilão é imprescindível de ser interpretado, ele tem requisitos de validades próprios, só que ele é uma fotografia de um momento, de uma realidade, que pode ser alterada de alguma forma até a realização do leilão, sim, e que o interessado, a interessada em arrematar, você é advogado que presta assessoria em negócios imobiliários de leilão, você precisa ter essa interpretação. Não só do edital, mas de tudo que está no site do leiloeiro e fazer outras pesquisas complementares. É imprescindível. Por isso que não, leilão é seguro, leilão é lucrativo, mas é complexo, é trabalhoso. É trabalhoso. Bom dia, Cíntia, seja bem-vinda. E chegou agora, daqui a pouquinho já vai estar no canal Arremate Legal do YouTube. Daqui a pouquinho já vai estar no Spotify. Arremate Legal no Spotify. Vem conhecimento. Agregou valor para você? Me fala aí. Deixa nos comentários aí, me fala se agregou valor ou não. Porque, olha, isso daí, o pessoal não fala, o pessoal não fala. E parece que é tem edital, tá tudo ok. É, faz-me rir, faz-me rir. Beleza? Então, olha só, pessoal. Assista de forma completa quem chegou atrasado. YouTube, Arremate Legal. Spotify, Arremate Legal. Essa live vira podcast. Se você me vê gravado e quer me ver ao vivo, 8 horas e 8 minutos. Todos os dias eu faço essa live. Amanhã, sexta-feira, como eu vou estar em deslocamento para São Vicente, que eu vou dar um curso sobre alienação fiduciária, eu não vou fazer a live amanhã. Tá? Então a gente volta na segunda-feira. Segunda-feira é diferente porque tem jogo do Brasil. Brasil! Tem jogo do Brasil porque classificou ontem em primeiro lugar do grupo. Vai ser um jogaço aí, não sabemos se é Escócia ou Escócia ou Japão, ou até Holanda. Imagina Memphis Depay, todo poderoso timão. Orra, vai Brasil, vai Corinthians, né? É isso aí. Meus amigos, muito obrigado. Eu agradeço imensamente vocês estarem aqui. E começou agora, me segue, vê outros conteúdos que eu tenho, muita coisa. Entra na comunidade Arremate Legal, entra aí na comunidade Arremate Legal. Muito conteúdo interessante para você. E hoje, dia 25 de junho, 16 horas, tem live ao vivo, uma aula no YouTube sobre o quê? Olha o que eu vou falar. Arrematação parcelada, lance parcelado existe? Existe sim, mas vamos analisar como, quais são as situações. Então, vou fechando essa live aqui. Bom dia, Isadora, seja bem-vinda. Chegou agora, mas já vai estar daqui a pouco, vai estar lá no YouTube Arremate Legal e também no Spotify Arremate Legal para você ouvir. Audiência qualificadíssima, muito obrigado. Hoje é quinta-feira. Será que essa quinta-feira vai ter surpresas agradáveis? Eu espero vocês às 4 da tarde na live no YouTube Arremate Leilão. Arremate Legal. Quer dizer, leilão parcelado existe? Lance parcelado existe? Ou é só proposta parcelada? Vem comigo que você tem muito conhecimento. Lembre-se sempre, o leilão vale a pena quando a análise é bem feita. É lucrativo, é seguro,
mas é trabalhoso. Vem que eu te ensino os caminhos para você ter arrematações seguras e lucrativas. Vem comigo, bora lá, bora que dá. Abraço, até mais, tchau, tchau.